Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje é sábado, dia 12 de setembro de 2020. Estamos começando um novo ciclo semanal, embora hoje seja o último dia da semana, na verdade. E o título do estudo dessa semana é Mensagem que vale a pena compartilhar. Eu convido você para orarmos. Senhor Deus, te agradecemos por esta oportunidade de iniciarmos um novo ciclo semanal de estudos da Tua Santa Palavra. Ilumina-nos com o Espírito Santo, Senhor. Oramos agora agradecidos. Em Jesus oramos. Amém. Muito bem. O texto para a meditação de hoje é um texto especial, mas muito especial, em relação à pregação final do Evangelho antes da volta de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 6 e 7, né? Esse trecho da Bíblia, ele é nominado como as três mensagens angélicas, e essa aí que nós vamos ler é a primeira. Você já deve ter encontrado. Vamos fazer a leitura de Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. A Bíblia ensina assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Não é? É um texto com muito simbolismo, obviamente. Você está em Apocalipse. E eu quero dividir com você o comentário bíblico a respeito desses dois versos, não de todas as suas partes, mas de algumas. É o que nós temos disponível aqui para o estudo de hoje, tá bom? Se você ler a palavra evangelho no verso 6 do capítulo 14 de Apocalipse, ele tem a missão de cumprir o que está em Mateus 24:14, que é uma ordenança para a pregação do evangelho, e diz assim: olha, o primeiro dos três anjos a proclamar a mensagem final de Deus ao mundo. No contexto do Apocalipse, o evangelho inclui a boa nova da segunda vinda de Cristo, quando ele resgata o seu povo. Então, o evangelho pregado por esse anjo, ou seja, um anjo que João viu voando, ou seja, ele vem com pressa, com celeridade, né? Ele tem uma missão para cumprir e vai cumpri-la de forma apressada, rápida. É isso que o texto sugere, numa interpretação mais literal do contexto em que está aqui, não é isso? A partir do verso 7 de Apocalipse 14, para a terminologia temei a Deus, significa reverenciar ou respeitar, mas também pode significar medo, por parte daqueles que não levam Deus a sério. Sim, imaginem que a pregação do Evangelho está sendo dada hoje, já em setembro de 2020, a toda a tribo, povo, língua e nação, na medida em que os missionários de Deus, os recursos de Deus, as tecnologias a serviço de Deus estão alcançando pessoas em todas as nações. Países fechados ao Evangelho ou não, isso tem acontecido. Eu cito a você apenas um único artifício que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem usado em alguns países que são fechados para isso, onde ela lança pelo ar, sim, de avião, ela lança pequenos rádios que são lançados por aeronaves pequenas com um paraquedas próprio para esse equipamento. Ele vem dentro de uma caixa e quando as pessoas encontram e abrem, esse equipamento sintoniza em apenas uma única rádio que vai promover a divulgação do Evangelho na língua daquele povo que está recebendo aquele equipamento. Imagine você quantas surpresas não haverão nos céus quando lá chegarmos e encontrarmos pessoas que confiaram no projeto de Jesus, a despeito de não terem fisicamente um missionário, um pastor, um comportor evangelista ou um representante humano, vamos dizer assim, da palavra de Deus no seu território. Seguindo o comentário bíblico a respeito de Apocalipse 14, verso 7, a Bíblia, em relação ao termo é chegada a hora, refere-se ao juízo que começa antes da segunda vinda.
ele é o contexto para a proclamação final do Evangelho. Sim, é isso mesmo. O Evangelho pregado nos últimos dias antes de Jesus voltar também anuncia que haverá um juízo imparcial, um juízo que abrange do primeiro ser humano vivo até o último, um juízo que vai separar as cabras dos bodes, as ovelhas dos bodes, daqueles que amam voluntariamente a Deus e querem fazer sua vontade, daqueles que o desprezam. Esse juízo é o juízo que culminará com o acontecimento do fechamento da porta da graça. A Bíblia não tem esse termo, porta da graça, fechamento da porta da graça, mas simboliza o momento onde o serviço de Jesus Cristo no santuário celestial é encerrado, ou seja, todos os seres humanos foram julgados. E aqui foram separados então dois grupos, os santos salvos e aqueles que serão perdidos eternamente. E por isso criou-se no mundo protestante esse termo, fechamento da porta da graça. Por quê? Porque quando Jesus encerrar o seu serviço no santuário celeste, não haverá mais mudança de lado, de time. O juízo já fora estabelecido e a recompensa de nossas escolhas e atitudes já nos terá sido designada e ela será aplicada na segunda volta de Jesus Cristo. Mortos e vivos, santos em Jesus, serão levados para os céus e mortos e vivos, perdidos eternamente, ficarão nesta terra aqui, e os vivos morrerão e ficarão na sepultura por 1000 anos. É o que a Bíblia ensina. Estude sobre o milênio, uma doutrina bíblica maravilhosa que nos mostra essa realidade. Seguindo no comentário, eu quero dividir com você aqui, quando você lê em Apocalipse 14, verso 7, está aqui, olha, eu vou repetir para você. Tá aqui. Adorai, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O comentário bíblico destaca o seguinte: essa linguagem faz uma alusão inequívoca ao mandamento do sábado, ou seja, o quarto mandamento do decálogo que está em Êxodo 20, com referência à criação, indicando, portanto, que o sétimo dia tem relevância especial na proclamação do Evangelho no tempo do fim. Descansar das próprias obras é a resposta ideal ao Evangelho. O Senhor Jesus nos deu o decálogo para a nossa felicidade. Ele é válido até hoje, estará válido até a volta de Jesus, será válido pela eternidade. Basta você estudar a Bíblia sob orientação do Espírito Santo e você vai compreender essa verdade bíblica aqui também. As admoestações de temer e adorar neste versículo se encaixam diretamente no contexto imediato mais amplo da guarda dos mandamentos de Deus. Sim, porque só Deus pode criar, só Deus pode dar vida, só Deus pode fazer surgir a luz, só Deus pode orientar o vento, só Deus pode fazer brotar a semente. A vida está circunscrita ao poder sobrenatural de Deus. Adorá-lo é um ato de gratidão e reconhecimento do seu poder, da sua autoridade sobre a natureza. O ser humano tem mania de adorar qualquer coisa, inclusive deuses criados pelas suas próprias mãos, que por eles nada podem fazer. A Bíblia está cheia de histórias disso, de pessoas que foram levadas à sua própria destruição porque rejeitaram o Deus verdadeiro e único para servirem um Deus com D minúsculo, um Deus falso, um Deus que não existe. Eu quero tomar de novo o texto da lição com você após esse comentário de Apocalipse 14, 6 e 7. E a lição ela aborda na seguinte direção: a morte expiatória de Cristo foi universal. Veja que identidade tem esses comentários com Apocalipse 14, 6 e 7 que lemos agora. Isto é, foi oferecida a todas as pessoas que já viveram, independentemente da época e do lugar. Não te dá uma identidade do evangelho pregado com o viés do juízo antes de Jesus voltar? Sim, porque a salvação será dada a todos que creram, mesmo antes de Jesus ter nascido na terra. E isso lhe será computado para justificação pela fé que tiveram em Jesus Cristo.
A lição segue comentando: o Evangelho é a maravilhosa notícia de que Jesus, em sua vida, morte e ressurreição, venceu os principados e poderes do inferno. Você consegue compreender isso aqui? Nenhum ser humano sobreviveu vencendo o mal, exceto Jesus Cristo. Nós precisamos entender que todos os pecadores foram vencidos por Satanás em suas tentações. Todos, exceto Jesus Cristo. A essência do Evangelho é Jesus. Ele morreu por nós e agora vive por nós. Ele veio uma vez para nos libertar da punição e do poder do pecado e voltará para nos libertar da presença do pecado. Ao irmos com Jesus para os céus, nós jamais teremos o contato com o pecado. Eu e você podemos gastar horas imaginando como será essa vida, longe do erro, longe do pecado, longe das nossas quedas em relação ao que é correto aos olhos de Deus. Em Cristo somos justificados, santificados e um dia seremos glorificados. Imagine o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração transformados, desejando somente aquilo que é a vontade de Deus, mantendo em nós, em nossa consciência, em nossa mente, em nosso raciocínio, o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de voltarmos ao pecado, mas jamais o faremos, porque conheceremos de tal forma a nocividade do pecado e de tal forma a glória de Deus, que escolheremos cada manhã de nossas vidas, pela eternidade, a glória de Deus. O comentário abaixo da lição diz assim: a Bíblia se concentra nas duas vindas de Jesus. Ele veio uma vez para nos redimir e voltará a fim de levar para o lar aqueles a quem comprou a um custo tão infinito o seu sangue. O último livro da Bíblia, Apocalipse, foi escrito especialmente para preparar o mundo para o retorno de Jesus. Ou seja, esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo e dado a João, que estava no cárcere na ilha de Patmos, já no finalzinho do primeiro século, para que nós hoje, no tempo do fim, possamos preparar nossa alma, o nosso espírito para enfrentar o que vem por aí. E não serão coisas fáceis. É muito cômodo dizer que somos de Jesus quando não há aflição, quando não há provação, quando não há fome, quando não há falta de dinheiro, quando não há doenças, quando não há crise no casamento, quando não há crise na criação de filhos, quando não há falta de emprego e de um bom salário. É muito fácil dizer que ama a Deus e serve a Jesus. Mas todas essas coisas nos serão tiradas no momento próprio. E aí, eu e você, abastecidos com o que temos colocado no coração hoje sobre Bíblia e salvação, vamos sobreviver esse momento, aguardando o aparecimento de Jesus nos céus. O comentário da lição, comentário próprio da lição, nos diz alguma coisa muito interessante a respeito da introdução semanal. Eu quero dividir com você o seguinte: Jesus é o nosso exemplo, ninguém mais. Se você participa de uma congregação cristã evangélica, neopentecostal, pentecostal, onde a figura do seu pastor é tudo para você, eu tenho que te dar os parabéns, porque você é uma pessoa que reverencia um missionário de Deus, que está a serviço do Senhor para falar da salvação das almas. Mas lembre-se, o seu pastor, o seu líder espiritual aqui na terra, ele é um ser humano como eu e você, pecador. Em todas as instituições, sejam elas as batistas, metodistas, assembleianas, wesleyanas, presbiterianas, católicas, adventistas, qualquer uma delas, os nossos líderes espirituais são pecadores como eu e você. Então, o nosso norte não devem ser essas pessoas, mas sim, única e exclusivamente, a figura do Filho de Deus, Jesus Cristo, nascido homem, de mulher, morto na cruz do Calvário, ressurreto, assunto aos céus e que está à direita do Pai no santuário celestial, nos defendendo dos nossos erros, desejoso de que as nossas escolhas sejam a favor dele, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Divido com você ainda um outro comentário que diz assim:
Seu testemunho não foi apenas das palavras, mas também da vida, pois seus atos revelaram a veracidade do que ele dizia. Sua vida testemunhava que seus ensinos eram verdadeiros. É desse Jesus que nós estamos falando aqui. Ele não somente disse que era um cristão, mas viveu como cristão. Ele não somente disse que amava e obedecia a Deus, mas de fato demonstrou amor e obedeceu a Deus. Eu e você precisamos imitá-lo diretamente em seu ministério e vida, para que não somente a nossa fé cresça e sejamos salvos dos nossos pecados, mas que outras pessoas sejam atraídas para próximo dele, Jesus Cristo. Eu vou encerrando o estudo de hoje, agradecido porque você esteve aqui comigo, na expectativa de te ver amanhã para continuarmos aprendendo qual mensagem que vale a pena compartilhar. É o título do estudo dessa semana, certo? Convido a você que ainda não teve oportunidade de visitar o canal, que você está recebendo essa mensagem, vá até o YouTube, faça a sua inscrição, dê o seu like nessa mensagem, compartilhe quantas vezes você puder esse vídeo, porque com certeza, se você gostou, alguém que você conhece irá gostar também, ok? Não esqueça de marcar o sininho para você ser comunicado dos eventos que acontecem aqui. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.